Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Siriaco, eu sou advogado e eu criei esse canal no YouTube para poder compartilhar conhecimento jurídico com vocês e para também comentar alguns casos, trazer uma visão jurídica a respeito das coisas que acontecem, né? E são notícias aí no nosso dia a dia, beleza? Então pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo se vocês gostarem, né? Compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, porque é uma força, é um incentivo, principalmente a gente que está começando aqui no YouTube, beleza? Gente, hoje eu queria falar sobre o caso do Luva de Pedreiro. Eu gosto muito de futebol, eu acompanho e eu, para ser sincero, acompanhei o caso com um pouco assustado, né? Acho que é assim como todo mundo. Sim, muita gente desde o começo desconfiava desse empresário. Falava que era estranho, o fato dele ter colocado o nome do empresário na bio do Instagram, né? E também ter fixado os comentários dele, enfim, algumas situações assim. Enfim, gente, antes de entrar mesmo no conteúdo, gostaria de esclarecer que esse vídeo não é um vídeo de opinião, não é um vídeo de julgamento e que eu tô comentando realmente as notícias que saíram na mídia, tá? Não tô querendo fazer juízo de valor de nada, até porque precisa ter uma apuração, precisa, né, o caso precisa avançar pra gente ir descobrindo o que realmente aconteceu, beleza? Mas vamos lá, pessoal. Primeira coisa que assim, eu gostaria de comentar com vocês. Saiu na coluna do Léo Dias que o Luva de Pedreiro ele tinha R$ 7.500 na conta dele, né? Isso assim, pessoal, num primeiro momento é até compreensível porque quando a gente fala de contratos de publicidade em que envolvem valores muito altos, normalmente essas transações financeiras acontecem por pessoa jurídica. Por quê? Como pessoa física incide imposto de renda, enfim, uma série de outras questões. Então, normalmente, contratos assim, eles figuram, né, como pessoas jurídicas justamente por questão principalmente de planejamento tributário, enfim. Então, assim, em tese, isso até poderia ser compreensível. Por que que é um pouco estranho? Porque assim, o Léo Dias também divulgou que existia uma empresa, né, em que o Luva de Pedreiro ele era sócio de 45%, o empresário dele tinha outros 45% e um outro influenciador, assim, até então absolutamente aleatório, tinha outros 10%. E qual que é o grande ponto a respeito disso, pessoal? Eu, por exemplo, eu sou advogado. Eu vou trabalhar num processo, vou representar uma empresa, por exemplo. Pensando num caso em que eu vou ganhar no êxito, tá? Que é pra gente trabalhar com porcentagem. Quando você contrata um advogado, a regra, o estatuto da OAB, enfim, a própria OAB entende que quando a gente trabalha no êxito, o máximo que nós poderíamos receber é 30% daquele valor. Então, assim, se um advogado faz um contrato com um cliente com um valor acima de 30% no êxito, esse contrato ele tem uma irregularidade que precisa ser corrigida. No caso do empresário do Luva, como eu disse, eles tinham uma pessoa jurídica na qual ele tinha 45%. É um pouco estranho porque quando a gente pensa nessa questão da relação empresário e empresariado, é uma relação de prestação de serviços, não é uma relação de sociedade. Quando eu constituo uma empresa, junto comigo tem o fulaninho B e o C, o B e o C são meus sócios. No caso do Luva de Pedreiro, opa, pus a mão no microfone. No caso do Luva de Pedreiro, o empresário dele não era sócio dele, ele era empresário. Então, o que deveria existir, em tese, tá, pessoal? Deveria existir uma pessoa jurídica no nome do Luva de Pedreiro, e aí o empresário dele deveria ser um prestador de serviço dessa empresa, então deveria existir um contrato de prestação de serviços entre o empresário e o Luva, né? E aí as coisas aconteceriam. E assim, pessoal, 45%, na verdade 55% de todo o valor obtido para que seja passado para o empresário é um valor assim, eu não sei como é praticado no mercado de mídia, enfim, não conheço. Mas assim, num primeiro momento me parece um valor bem exorbitante, uma quantidade, um percentual bem exorbitante, fora da realidade, né, e fora da proporcionalidade, porque, poxa, o Luva de Pedreiro tem a imagem, ele prestou o serviço, né, ele fez tudo o que precisava fazer, e o empresário, a função dele ali era assessorar o Luva, era prestar um serviço. Para prestar esse serviço, ganhar mais da metade, então realmente assim, parece que existe um desequilíbrio grande. Então, quando a gente para pensar no contexto que nós temos até aqui, ao que tudo indica, existe uma pessoa jurídica constituída com desvio de finalidade para o que era a relação entre os dois. Então era uma relação de empresário e empresariado,
mas ali existiu uma criação de uma pessoa jurídica com constituição de sociedade, né, na qual esses percentuais aí, eles soam, pegam mal, né, não é assim algo razoável, se a gente pode dizer dessa maneira. Enfim, então assim, é uma constituição societária complicada e complexa que realmente precisa ser revista no âmbito da justiça, né? Uma outra questão é que foi noticiado que foi cobrado do Luva, né, vai ser cobrado dele, enfim, não sei como vai ficar essa situação, uma multa rescisória de 5,2 milhões, se eu não me engano, né? E aí como é que fica a questão desse pagamento, desse contrato e etc. Gente, vamos lá. Quando a gente fala de contrato, a gente precisa definir primeiro qual que é o campo de interpretação desse contrato, porque nós temos várias leis, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um contrato que envolve uma relação de consumo, né, essa relação de consumo ela é interpretada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, é mais favorável ao consumidor a interpretação do contrato. Quando a gente fala, por exemplo, de um contrato interpretado no ramo do direito civil, existe uma relação ali de paridade, né, entre as partes. Então, assim, é uma interpretação que não tende a ter um lado, né, pelo menos um lado a ser protegido, né. Então, assim, quando a gente falar de interpretar esse contrato, a gente precisa saber em que campo ele vai ser realmente analisado. A questão do Código de Defesa do Consumidor, eu acho um pouco complexo trazer a discussão para esse lado, apesar que poderia ser possível a depender do contexto ali. Enfim, o que eu vejo, tá, do contexto que foi apresentado até aqui, eu vejo um contrato de adesão, né, que é um contrato em que uma das partes ela tem uma condição negocial um pouco mais favorável e ela impõe as regras à outra parte que tem aqui. Então, assim, quando a gente fala de um contrato de adesão, realmente as cláusulas que foram ali contratadas, elas são impostas. Então, existe uma interpretação um pouco mais favorável àquele que recebeu a imposição. Poderia ser uma tese. Além disso, quando a gente analisa um contrato, a gente tem que analisar se ele tem uma finalidade, se essa finalidade está sendo observada, precisa analisar a eticidade, a boa-fé desse contrato, né? E, enfim, no caso do contrato do Luva, um dos pontos em que os advogados dele podem realmente bater assim, e discutir é a questão da boa-fé. Outra coisa também é a questão do cumprimento da obrigação, porque, em tese, o Luva de Pedreiro foi lesionado. Em tese, tudo isso foi uma armação muito bem feita para tirar do dinheiro dele. E aqui, pelo amor de Deus, estou falando em tese, eu não estou julgando o empresário dele. Tá? Eu não posso fazer isso, até porque esse cara pode me processar um dia. Enfim, então assim, em tese, realmente isso aconteceu. Tá? Então, quando você fala para discutir, quando a gente pensa, né, em discutir essa relação, esses são pontos importantes que vão ter que ser levados para o juiz para ele realmente interpretar esse contrato. Então, assim, realmente existe margem de defesa para ele, existe margem de discussão a respeito de todo esse caso. Eu não acho que o Luva de Pedreiro está numa situação em que ele está totalmente prejudicado, assim, totalmente lesado, sem ter o que fazer, né? Então, realmente tem todos esses pontos. E aqui, pessoal, uma coisa importante de esclarecer para vocês, tá? Estou tentando trazer esse conteúdo de uma forma simples, para todo mundo poder entender. Não vou entrar em discussões jurídicas mais complexas sobre teorias, enfim, até porque não é essa a ideia, tá bom? Não é essa a proposta do vídeo. Enfim, pessoal, do que eu entendo é isso, do que eu pude ver do caso é essa situação, e assim, a gente tem que ir acompanhando, tem que ir olhando e tem que analisar toda a situação com calma. Beleza, pessoal? Mas assim, no momento, né, o mais importante é que o Luva já tem outro empresário, ele está seguindo a carreira dele, é um menino muito humilde, um menino que, ao que tudo indica, muito simples, muito ingênuo, não no sentido pejorativo, tá, pessoal? É um menino muito ingênuo e que, infelizmente, essas relações elas precisam ser feitas por profissionais e precisam ser conduzidas por pessoas que realmente estão ali com boa fé, com boa intenção, porque senão, infelizmente, acaba terminando desse jeito, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês nesse primeiro vídeo uma análise bem simples, bem direta, bem fácil, para que todo mundo possa entender. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem sugestões de vídeos, deixem aqui nos comentários para me ajudar. E se tiver alguma coisa a mais, algo legal que eu acho que seja bacana de acrescentar, eu volto e faço um novo vídeo. Combinado? E antes de concluir, pedir mais uma vez para vocês deixarem um like, que ajuda realmente bastante, se inscrever no canal. Eu vou tentar postar as coisas aqui com mais frequência.
e compartilhar com seus amigos, enfim, deixa aqui sua opinião também, tá bom? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.